Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de escatologia. Hoje nós iremos falar acerca do arrebatamento da igreja. Como nós já havíamos falado na aula anterior, este é um dos assuntos principais dentro da escatologia. Portanto, para começar a nossa aula, é necessário que nós compreendamos o que é o arrebatamento. Então vamos para a tela. A palavra arrebatamento faz referência ao momento ou ocasião em que a igreja será tirada da terra. A palavra arrebatamento tem o sentido de levar de um lugar para outro, como é o caso que ocorre em Atos, no capítulo 8 e no versículo de número 39, quando é dito que o evangelista Felipe, ao batizar aquele etíope, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o trasladou, o transportou daquele lugar para um outro lugar, ou seja, de onde Felipe estava para a cidade de Azoto. Então, esta definição de arrebatamento, como está no nosso slide, que é levar de um lugar para outro, é a definição mais apropriada, mais adequada para o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tendo dito isto, meus queridos irmãos, passemos agora para o nosso segundo ponto desta aula, que é, vamos para a tela, que diz: quando se dará o arrebatamento? Conforme está no slide, nós podemos ver o seguinte: quanto a essa questão, a Bíblia é categórica em afirmar que o dia e hora ninguém sabe. Essa expressão, meus amados, se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, versículo 42, aonde é dito que nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai sabe o dia e a hora em que se dará o arrebatamento da igreja. É bem verdade que Jesus, ele dá essa resposta aos seus discípulos quando ele foi questionado ali, e que Jesus se coloca dentro dessa incapacidade do conhecimento do dia e da hora do arrebatamento. Nós sabemos que ele fala isso uma vez que ele estava ali em uma situação humana, vamos assim dizer. Mas nós sabemos pelas Escrituras que hoje, na condição que o Senhor Jesus está, uma vez que ele retornou ao céu, foi-lhe dado toda a glória e todo o poder que ele tinha desde a eternidade, todos os atributos divinos, ele certamente sabe o dia e a hora que virá arrebatar aí a igreja, a sua noiva. Segue o texto: porém, nos é dito que sua vinda, ou seja, a vinda de Cristo, será como ladrão à noite, conforme registra Mateus 24, 43. Esses dois fatores são muito importantes. Primeiro, Jesus deixa muito claro que ninguém sabe o dia da sua vinda para arrebatar a igreja. E já para eliminar todas as tentativas dos homens de especular, de calcular datas, de tentar estipular um tempo,
uma data, um momento específico em que Jesus retornará para arrebatar a sua igreja. E nós já sabemos que muitas pessoas têm tentado estipular uma data e têm falhado em todas as suas tentativas. Por quê? Porque este conhecimento, ele nos foi vedado. A Bíblia não nos deu esta revelação, este conhecimento. Portanto, meus amados irmãos, é inútil, é ingênuo da parte de qualquer pessoa querer descobrir o dia em que o Senhor Jesus virá para arrebatar os seus. Portanto, fiquemos com o que diz as Escrituras, o que disse Jesus, né, nas Escrituras Sagradas. E o segundo ponto interessante aqui é com relação à vinda do Senhor, que está sendo comparada neste texto a um ladrão à noite que vai assaltar uma casa. Assim como um ladrão que está planejando assaltar uma casa não vai comunicar, avisar de forma antecipada o seu ato, a sua ação, também com relação ao arrebatamento da igreja, é importante destacar aqui que Jesus virá à semelhança de um ladrão, a hora que nós não sabemos. Daí o texto vai nos orientar a estarmos vigilantes, atentos e apercebidos para que não sejamos pegos de surpresa. Meus queridos irmãos, passemos agora para um outro ponto também muito interessante, que é o que acontecerá por ocasião do arrebatamento da igreja. E isso aqui é muito importante. Primeiro, o que vai acontecer no céu por ocasião do arrebatamento da igreja? Aí nós vamos perceber que no céu, primeiramente, Deus Pai proclamará o momento, ou que o momento chegou. Que momento é este? O momento em que o filho, em que o esposo deverá vir ao encontro ou buscar a sua noiva, que está preparada, que já está adornada e que está lhe aguardando. Então percebam que já estamos em mais de 2000 anos em que Jesus veio a esta terra, em que a igreja noiva do Cordeiro está preparada, está se adornando para este momento esplêndido do encontro com o esposo. E Jesus, ele vai receber do Pai a autorização para vir buscar a sua noiva. Em segundo lugar, no céu, Jesus se prepara para descer. Primeiro, Deus Pai proclamará no céu que o momento chegou. Em segundo lugar, Jesus se prepara para descer. Para descer da onde? Do céu, para vir encontrar com a sua noiva. Em terceiro lugar, é-nos dito aqui que os anjos preparam-se para acompanhar Jesus, conforme está descrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Em quarto lugar, o Espírito Santo se prepara para agir. E com relação a esse agir do Espírito Santo, por ocasião do arrebatamento da igreja, nós vamos ver no ponto seguinte. E, em quinto lugar, a trombeta de Deus soará
conforme está descrito em 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios 15 e versículo 52, que a trombeta soará, a trombeta de Deus irá soar, avisando do momento desse acontecimento tão aguardado, tão esperado e tão desejado pela Igreja do Senhor. É importante frisar aqui também que essa igreja, ou que essa trombeta que vai soar por ocasião do arrebatamento, não faz parte daquele grupo de trombetas que aparecem em Apocalipse. Essa trombeta, no arrebatamento, ela tem uma outra finalidade. Ela tem um outro propósito. Tendo em vista que aquelas séries de trombetas que serão tocadas em Apocalipse têm o propósito de anunciar o juízo e a ira de Deus que serão ali derramados sobre aqueles que habitam na terra no momento da grande tribulação. Meus queridos irmãos, passemos agora para o nosso último ponto dessa aula em específico, que é o que acontecerá por ocasião do arrebatamento. E o ponto 2, agora na terra. Nós vimos no slide anterior o que acontecerá por ocasião do arrebatamento no céu. E agora, o que acontecerá por ocasião do arrebatamento na terra. É nos dito, à luz das Escrituras, que por ocasião do arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16. Em segundo lugar, nos é dito também, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, conforme o versículo 17 do mesmo capítulo que nós já mencionamos. Portanto, meus irmãos, espero que vocês tenham realmente sido edificados com essa aula e que a mente e o entendimento dos irmãos realmente tenha sido aberta ainda mais para a compreensão desses assuntos relacionados ao arrebatamento da igreja. Fique com Deus e até a próxima aula.